Toda a igreja com a paz do Senhor. Em voz não pode. Vamos louvado seja pelo que Deus tem. Nós somos tão pequenos. Realmente, este Deus. O pecado, ele tira a dignidade do homem. Porém, a morte de Jesus na cruz do Calvário deu ao homem uma oportunidade. Apresente tudo que o Senhor lhe dá. Restabeleça a dignidade, a moral. Um ser humano que mostre todo o valor que o Evangelho tem e que fez na sua vida. A transformação, a mudança de atitude, de palavras. Eu vou pregar sobre Estevão. Como eu aprendi sobre a vida de Estevão. Eu não sei quanto tempo Estevão ele exerceu o ministério de apóstolo. A Bíblia não relata na narração da história, no que fala da história de Estevão, não fala qualquer tempo. Mas não foi pouco, lógico. Foi mais curto que os outros. Mas a fé de Estevão e o legado de um apologeta verdadeiro, um corajoso e fiel servo que não temeu a morte, que enfrentou tudo e todos. Eu disse, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou com medo de pregar sobre Estevão, porque é uma surra que Estevão está me dando. E que legado. Mas pastor, Estevão teve pouco tempo. Mas pouco tempo do que a palavra fala. Capítulo 6 e 7. Mas é pouco tempo de uma vida com Cristo, de um exemplo maravilhoso. Louvado seja Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos, tantos quantos possam estar de pé, que abram as suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. O Senhor é bendito porque Ele tem nos sustentado. O Senhor é maravilhoso porque a sua glória resplandece. O Senhor é eterno porque Ele vive de eternidade em eternidade. O Senhor é majestoso porque Ele é rei. Aleluia. Somos dependentes dEle. Capítulo 6, versículo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos, que segundo alguém disse que deveria ser Atos do Espírito Santo de Deus, mas é Atos dos Apóstolos. Capítulo 6, versículo 5 diz assim o texto sagrado. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Até aqui. Não vou citar o nome dos próximos diáconos, porque eu vou falar só de Estevão e não do diácono Estevão, mas do crente Estevão. Eu vou convidar o diácono Lucas para orar ao Senhor. Sim, Pai Santo. Glórias ao Senhor, Pai. 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 Sim, Pai Santo. Glórias ao Senh
Aleluia. Glórias a Deus. Sim, Pai. Amém, Deus. Sim, Pai Santo. Sim, Pai Santo. Aleluia. Glórias a Ti, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. A igreja pode sentar? Esse é o único momento que eu gosto de falar da vida dos outros. É a vida daquele que deixou um exemplo maravilhoso. A vida de Estevão quando servindo ao Senhor. Aleluia. O nome Estevão significa, tem um sentido maravilhoso, coroado. E ele foi coroado mesmo, viu? O primeiro mártir da igreja. Os capítulos 6 e 7 dos Atos narra sobre Estevão. Na realidade, no princípio, trata de uma situação até de descontentamento na organicidade da igreja, concernente à ajuda ali aos pobres. Não é porque os helenistas, né, os que falavam gregos, aqueles helenizados, e os gregos, crentes gregos, estavam sentindo-se rejeitados, as viúvas e os órfãos, sentindo-se escanteados pelos os apóstolos, porque eles não estavam tendo cuidado. Só os judeus. Então houve ali um descontentamento, um problema, por isso que foi instituído esse ministério, que é o ministério diaconal. E uma coisa interessante é que é uma responsabilidade tremenda. Eu já falei aqui uma vez e gostaria de repetir, eu queria continuar sendo um diácono, mas é maravilhoso ser diácono, é um privilégio tremendo exercer o diaconato na igreja. Pois bem, a situação social na época, essa situação, precisava de uma organização. E foram escolhidos e designados 7 homens para sanar tal problema, né? Tomando por base a vida e a fé curta. Vida, diga-se de passagem, no serviço diaconal de um homem, Estevão. Ele é chamado por alguns como o defensor da fé. Um certo comentarista disse que Estevão estava cheio de poder e fé. Estevão era um membro grego da igreja primitiva, segundo a opinião de Abraham Spiro e Albright Tessman. Estevão era um samaritano que baseava seus argumentos no Pentateuco samaritano. Porém, essa afirmativa, esses argumentos foram refutados. Por quê? Porque no capítulo 7, na defesa de Estevão, a sua fala e os contextos que ele usava, então, era mais para a Septuaginta. Né? Então, ele usava mais um termo da Septuaginta. Era mais peculiar. Então, por isso que não foi tão aceito. Pois bem, independente de ser judeu, de ser grego, de ter pregado pelo Pentateuco samaritano ou pela Septuaginta, Estevão foi um homem que não só exercendo o diaconato, mas ganhou muita gente para Jesus. Ele deixou uma marca na história da igreja primitiva, mas como um inflexível apologista do cristianismo. O dicionário Wycliffe
designa isso, não é? Que ele foi um inflexível apologista. Ele não era flexível, não havia flexibilidade. Ele era um defensor da fé. E foi defensor até a morte. Firme até a morte. As pessoas foram pegar em pedras, ele não correu, ele continuou ali, falando. E foi tão maravilhoso, que o povo viu, rangindo os dentes, irado contra ele, o rosto dele brilhou, e Deus deu-lhe uma visão. A recompensa que Deus dá ao fiel, ao firme, é justamente a glória dele. Aleluia! Quando Estevão estava morrendo, disse: eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Como é bom ser fiel! Tenha misericórdia, Senhor, me ajude a ser fiel. Estevão não se limitou ao serviço ou ministério de servir as mesas somente. Também ganhou almas para Cristo, disse Warren Wiersbe. Ele não era só um diácono. Ele não foi escolhido e ficou ali. Eu sou diácono, então eu só vou ficar aqui. Eu só vou preparar a mesa do Senhor e vou na casa do pastor, dar uma olhada ali para ver o que ele precisa e pronto. Eu fui escolhido para isso. Não. Estevão não ficou parado, estagnado. Estevão, ele foi aonde o Senhor mandou ir. E creio eu que Estevão, ele prestava atenção à palavra do Senhor, porque ele contemplava, e o que era lembrado, e o que era dito por Cristo, estava claro, ide por todo o mundo. Talvez Estevão podia até querer ir para longe, mas não podia, estava ali. Mas ali Estevão contendia com as pessoas que queriam ser donas da razão. Estevão, ele dizia: a razão é Cristo. Aleluia. Bendito seja Deus. Estevão era uma testemunha fiel. Testemunha do que ouviu. Testemunha do que aprendeu. E a fé nos transporta. Quantas vezes nós abrimos a Bíblia e, lendo uma passagem, parece que estávamos lá, contemplando o que está acontecendo ali. Aleluia. É um êxtase espiritual maravilhoso. Maravilhoso. É um êxtase espiritual. Uma forma que a gente fica como Pedro. Pedro, quando estava no Monte da Transfiguração, que viu aquele movimento diferente, aquela glória, Pedro ficou que nem menino e disse: Senhor, queres que eu faça 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias? Porque nós ficamos como meninos na presença do Senhor. Aleluia. A fé nos faz assim. A primeira qualidade da escolha é uma que acho das fundamentais. Isso é uma opinião minha. Uma das fundamentais. Boa reputação. E eu vou dizer a vocês por que eu cheguei a essa conclusão. E se meditarmos na vida de Estevão, vamos aprender hoje, o que nunca percebíamos. E não chegamos a perceber, talvez, sobre a vida deste grande homem. Tem pessoas que têm 20 anos, não fez 1/4 do que Estevão em tão pouco tempo fez. Ele foi o primeiro mártir. Aleluia. Boa reputação. No grego, martireu. No português, eu testemunho. Ser uma testemunha. Dar testemunho.
Também tem significados de martírio. Martírio. O martírio menos martirizado. Olha o que significa o sentido da palavra boa reputação. E a gente pensa que boa reputação é uma boa moral, é andar bem, falar direito, é ter um homem e uma mulher ali, né, distinto, qualidade, e que todos prestem atenção. Ele é um homem, aquela mulher e tal, educado, não fala coisas. Boa reputação na Bíblia não é isso, não. Boa reputação na Bíblia é você estar pronto para ser martirizado pelo Evangelho, como foi Estevão, como ele estava. Isso é boa reputação. Aleluia. Socialmente falando, boa reputação, sim. É uma pessoa de estilo de organizado na vida, é uma pessoa que é bem educado, instruído. Socialmente falando, não resta dúvida. Mas biblicamente aqui, não. 7 homens de boa reputação tem que estar pronto para morrer. Bendito seja Deus. É por isso que eu acho fundamental, e bem fundamental. Pastor Adilson, o senhor tem boa reputação? Tenho. Eu tenho que estar pronto para morrer. Aleluia. Pelo Evangelho. Será que Estevão sabia dos riscos de ser uma testemunha fiel, um apologista de fé, um defensor do Evangelho? Eu creio que sim. Porque Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Olha, o mundo vai odiar vocês, porque odiaram primeiro a mim. E a pessoa que é odiado, não é uma pessoa que está livre de ser prejudicado em qualquer coisa, em qualquer momento. Então, se os riscos são grandes, bem-aventurado nós somos. Mas os riscos são pelo Evangelho, porque nós somos servos fiéis. E o fiel, ele não se vende e não se entrega. Aleluia. Ainda que cause a sua morte, ele permanece firme na palavra, na fé que ele professou um dia quando aceitou Jesus como Salvador. Aleluia. Quando entregou a sua vida. Em Romanos 1,16, Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder. Quando Estevão ele estava pregando, ele se enchia de poder, Deus o enchia de poder, porque ele era ousado. Na defesa, se nós lermos a defesa de Estevão, nós vamos ver. E no final, Estevão olhou para aquele povo e disse, vocês são de dura cerviz. Estevão denunciou o pecado do povo, a incredulidade do povo. Estevão denunciou a impiedade daquele povo, sem medo de consequências. Se boa reputação significa ser martirizado, Estevão não ia calar a sua boca, porque ele sabia que a recompensa seria ao lado de Cristo na glória. Como nós sabemos, essa é a testemunha. E nós temos que estar prontos, porque Jesus disse, serieis minhas testemunhas. O crente que não dá testemunha, não está fazendo nada, não está cumprindo nada. Tem que testemunhar do que ouviu, do que aprendeu, do que o Senhor falou. Porque a voz do Senhor ecoa. Porque a palavra de Deus, alguém disse que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Mas a boca de Deus, Deus utiliza a nossa boca. Porque a mensagem é de Deus, porém ela sai por nós. Por isso que nós temos que dar testemunho da palavra. Nós temos que testemunhar, temos que falar.
Assim como a voz do Senhor ecoou, assim como a voz de Paulo ecoou nos 4 cantos do mundo, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, assim como a voz de Pedro ecoou quando ele subiu no lugar alto ali, em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo e pregou as 2 vezes, assim como Filipe evangelizou para o eunuco e a voz dele ecoou alto, nós precisamos ecoar nossa voz para que as pessoas saibam que Jesus Cristo vai vir para levar o seu povo e Deus vai destruir essa terra. Aleluia. Tem medo das consequências. Precisamos falar. E se o evangelho é poder, se o evangelho é poder de Deus para salvar o homem, por que nós vamos ter medo, vamos ter vergonha, vamos ficar tímidos de falar desse evangelho? Porque quem salva é o Senhor. Aleluia. Jesus Cristo, quando falou do Consolador que iria enviar o Espírito Santo, ele disse, e ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se nós falarmos, o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Aleluia. A nossa parte é testemunhar. O Espírito Santo convence. Aleluia. Bendito seja Deus. Por que eu vou fraudar ou defraudar a Deus? Se Deus manda eu ir, se Deus me fez testemunha, se Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas, por que eu não vou falar? Por que eu não vou testemunhar? Eu só me lembro do testemunho, já falei aqui do diácono Arnaldo, quando ele estava evangelizando, o saudoso diácono Arnaldo. Quando o homem puxou a faca e quis esfaquear ele, ele colocou a Bíblia. Porque eu podia falar, como eu falei de Estevão e Paulo, que podia ter sido apedrejado, mas eu estou falando de um homem, um santo homem de Deus que viveu em nossos tempos e que deu o seu testemunho. E que eu só digo ao Senhor, Senhor, se alguém apontar o revólver para a minha cabeça e querer me matar, eu só digo, não deixa eu sentir dor, não, Senhor, mas o restante ele pode fazer, porque ele só vai matar o corpo, a alma ele não consegue tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele só toca no corpo, na carne, e o que é a carne é barro, é pó. Porque a alma não se pode tocar, no espírito não se toca. Porque Deus disse a Satanás, toca no corpo dele, mas não toca no espírito dele. Aleluia! E o inimigo obedece a Deus, e tem que obedecer. E o que é de Deus ele não toca, a não ser que Deus permita. Mas só toca até onde Deus diz, só toca aí. Daí você não passa. Aleluia! Bendito seja Deus. Talvez Estevão pensou, eu convenço eles que o Evangelho e Jesus é o suprassumo da verdade, ou morro tentando. A guerra estava declarada e este homem não fugiu. Ou eu convenço eles que Jesus é o suprassumo da verdade, que o Evangelho é a verdade, ou eu morro tentando, mas eu vou continuar pregando. Louvado seja Deus. É assim que é o crente. Ainda que eu morra, eu vou continuar dizendo que só Jesus é o Senhor, que só Deus é o Senhor. Eu me lembro quando Pedro e João chegou, quando o Sinédrio manda, chama esses homens, traz eles. Eles chegaram e os sumos sacerdotes com os demais disseram assim, olha, nós proibimos de vocês pregar sobre esse Jesus. Aí o Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, julgai vós se é compatível primeiro obedecer a Deus que aos homens. Tem que obedecer é a Deus. E se o Senhor mandou pregar, eu vou continuar pregando. E Pedro continuou pregando. Aleluia. A segunda qualidade, cheio de sabedoria. A sabedoria vem do alto, vem de Deus. Em Tiago 3,17 que nós estudamos. Diz que a sabedoria ela vem do alto.
E esta sabedoria de Deus é loucura para os homens. Irmãos, Deus tornou as coisas, Lucas, sábias deste mundo, como loucura. Mas Deus tornou as coisas loucas deste mundo como sabedoria. Porque é loucura para os homens nós conhecer coisas celestiais. Não foi assim que aconteceu com Pedro? Como pode? Esses homens não conhecem nada, não são letrados e falam dessa forma. É algo sobrenatural, é diferente. Aleluia! Eles não conseguiam acompanhar. Porque a mente daquele que não tem Jesus é pequenininha. Mas a mente daquele que tem o Senhor, o Espírito Santo, expande na consciência, no conhecimento da sua palavra. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus. Deus, ele torna o homem sábio. Pode ter qualquer doutor, juiz, advogado, seja quem for, letrado, que vier discutir com você, que pode ter o primeiro ano, segundo ano, terminou o estudo, mas não conhece mais nada, a quarta série, a terceira série, deixa eu vir conversar da Bíblia com você. Ele vai sair, ou se converte ou sai envergonhado. Mas não sai orgulhoso, porque quem vence é aquele que teme ao Senhor. Aleluia. Quem conduz é o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro, quando trabalhávamos na JAS, eu olhava para o irmão Ebenezer, eu estava trabalhando, o irmão Ebenezer conversando com um moço que era dono de uma empresa, ele fazia consultoria para a JAS, Renato, e juntou outro, e ele era pessoas, porque se ele é consultor, é um camarada estudado, o irmão Ebenezer pregando para ele, e ele cabeça baixa e balançando a cabeça. E eu cheguei perto, eu disse, rapaz, que coisa maravilhosa. Mas Ebenezer estudou a quinta série, olha a memória. Falando, e aquele homem escutando e ouvindo e não falava nada. Porque contra fatos não há argumentos, e fatos é o que a Bíblia nos dá. Argumentos do mundo não adianta. Aleluia. Nós apresentamos fatos. Jesus crucificado. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh, aleluia! Quando a pessoa abre sua boca para pregar, o Espírito Santo de Deus toma a frente e a sabedoria inunda o ser humano. Aleluia! O crente é cheio, inunda, ele fica inundado. Por isso o mataram. Não puderam contender com Estevão, não podiam refutar as suas verdades. Aleluia. As verdades que Estevão apresentava. Estevão, quando trouxe desde o início, diz, olha, desde os pais de vocês, eles vinham pecando contra Deus. E vocês continuam. Eles não podiam refutar porque era verdade. E quando se fala a verdade, os mentirosos se calam. Não há como refutar a verdade de Deus. Aleluia. Outra coisa, sentiram-se afrontados. Porque, irmãos, quando nós falamos a verdade, as pessoas, os mentirosos, sentem-se afrontados. É por isso que a igreja é perseguida. Porque a igreja fala a verdade, a igreja é verdade, vive na verdade, Jesus é a verdade. Então, eles querem continuar na mentira. E aí sentem-se afrontados pela igreja e perseguem os servos de Deus. Como era nos tempos dos apóstolos, os pais da igreja. Porque Martinho Lutero, ele foi afrontado porque ele não aceitou o que os religiosos da época da Igreja Católica Apostólica Romana estavam fazendo.
e perseguiram Lutero e tentaram até matar Lutero. Porque aquele que é transformado pelo Senhor e aquele que é cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus trabalha na sua vida, ele muda a história. Nós somos chamados para mudar a história, para influenciar o mundo, como o pastor Jason falou aqui, nós somos chamados para influenciar o mundo. A igreja está aqui para influenciar o mundo. Aleluia. Pela palavra da verdade. Não para nos misturar, não para sermos influenciados, mas para influenciar. Não para que o mundo nos puxe, mas para puxar as pessoas do mundo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quem era aquele homem para lhes apontar os seus pecados? Verdadeiramente estavam de coração obscurecido nas suas cegueiras espirituais. Irmãos, as pessoas perguntam: quem é você para me apontar? Eu não sou o juiz, eu não aponto, eu não julgo, mas a palavra de Deus é quem julga. Aleluia. A palavra de Deus contém juízo, e o juiz está aqui. É por isso que o apóstolo Paulo disse: julgue-se o homem a si mesmo. Como é que nós nos julgamos? Pela palavra de Deus. Aleluia. A palavra nos molda. A palavra, ela tem poder, tem autoridade. É por isso que Satanás estremece. O Satanás não tem medo do crente. Ele tem medo da palavra que o crente exerce, da autoridade pela palavra que o crente exerce. Porque o crente tem autoridade. Aleluia. Ele tem medo do homem. Ele tem medo do crente que exerce a palavra de Deus, que tem autoridade por esta palavra, porque a palavra dá autoridade. Aleluia. Jesus refutou e derrotou Satanás no deserto pela palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então é pela palavra que nós vencemos. O apóstolo Paulo disse que as nossas armas, elas são espirituais. Elas não são carnais. É a palavra de Deus. Aleluia. A terceira qualidade que é chamado cheio do Espírito Santo. Direi, abrasado. Abrasado. Sabe o que é abrasado? Aquela brasa viva que quando a pessoa toca, queima. Aleluia. Quem pode suportar um crente cheio do Espírito Santo? Este é guiado por veredas direitas. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo não fica parado e não se contenta com o mundo. Eu me lembrei de Paulo. O apóstolo Paulo, ele chegou em Atenas, ele estava esperando alguns irmãos chegar ali, e ele foi passear. Ele foi passear. Hoje, passear, a gente entende que passear é se divertir, e lá vai, ali se misturar. Paulo, ele foi passear por Atenas. Paulo foi passear na curiosidade de olhar alguma coisa para aproveitar e falar de Jesus, porque Paulo não ficava parado, não. Aleluia. Paulo andando por ali, passeando, olhou, viu ali vários altares, vários deuses, mas tinha um altar sem um Deus e disse: é o Deus desconhecido. Estava lá o Deus desconhecido. É agora. Aleluia. É agora. Esse é o meu momento. Irmãos, tem momentos que a gente não podemos deixar passar. Tem que aproveitar. Paulo chegou e juntou o povo e disse assim: sabe aquele altar ali, é o Deus desconhecido? Eu conheço esse Deus. E eu vou falar a você desse Deus. Aleluia. Paulo era cheio do Espírito Santo e se movia nele, se contorcia nele. Paulo, quando via o povo na idolatria, o Espírito Santo se movia nele. E ele ficava ali, comovido e vendo e entendendo, procurando entender como o povo poderia gastar o seu tempo em erros, adorando a deuses que não viam, que não apalpavam, que não falavam, que não andavam.
Paulo precisava fazer alguma coisa. O Espírito Santo de Deus nos incomoda. Se isso não acontece com você, procure entender o que está acontecendo, porque o Espírito Santo tem que incomodar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele não se contenta, quem é cheio do Espírito Santo não se contenta com o mundo, mas denuncia o pecado. O crente é o sal da terra. Eu estava pensando na questão do sal da terra. Irmãos, olha, tem crente que é ardido. As pessoas dizem, o crente é ardido. Tem pessoas que acham ruim, porque o crente é sal mesmo. E quando vai na ferida, é para doer. Ou o sujeito corre de perto ou fica sentindo a dor. Mas o crente é sal. E o sal é para salgar e também para arder. Aleluia. O crente é a luz do mundo. E quando o crente chega, tem que encandear o local. Tem que acender o local, tem que clarear, tem que iluminar o local. As pessoas têm que olhar e dizer assim, rapaz, você é crente. Bendito seja o nome do Senhor. Estevão era assim. Estevão era tão sal que o povo achou ruim e ficou com os dentes rilhando. Porque eles sentiram a dor da verdade que Estevão falava. Estevão foi ardido ali, foi sal mesmo. Aleluia. Eles tinham que suportar. E creio eu, é melhor ser rejeitado por causa do Evangelho e por amor a Cristo, do que no fim, e no fim ter a vida eterna, e que ser aceito e amado no mundo, e o fim ser rejeitado por Cristo. Você ser odiado e rejeitado no mundo é melhor. O apóstolo Tiago disse, bem-aventurado quando sois perseguidos por causa do Evangelho. É complicado quando estamos sendo aceitos pelo mundo. Quando alguém não está satisfeito conosco, tem alguma coisa errada. Porque corre o risco de ser rejeitado por Cristo. É por isso que Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Irmãos, como eu penso nessa palavra, e como eu penso na palavra que naquele dia, Jesus falando isso, naquele dia muitos dirão, ah Senhor, mas eu profetizei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu orei, eu cantei, eu fiz, eu aconteci. E Jesus disse que dirá, não vos conheço, apartai-vos de mim. Ou nós agradamos a Deus e desagradamos ao mundo. Ou agradamos ao mundo e somos rejeitados por Deus. Só não podemos ficar em cima do muro. E alguém disse que o muro já é do diabo. Então, se está em cima do muro, já está para a parte errada. Então, nós temos que desagradar ao mundo e procurar agradar a Deus. Porque no final é vida eterna com Cristo. Aleluia. Como Estevão. Todos aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão no último dia pelo poder da palavra de Deus e receberá a coroa da vida. Aleluia. Então, desagradando o mundo, agradando a Deus, teremos a vida eterna com Cristo. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou convidar a irmã Célia Estácio para orar ao Senhor encerrando este culto. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, Pai Santo. Sim, Pai Santo. Aleluia. Glórias a Ti, ó Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Sim, Pai Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Pai Santo. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, e o nosso amor, seja com toda a igreja do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos dizer a nossa divisa. Segui a paz com todos e a santificação